Ela estava nas Maldivas, com o chefe, enquanto meu filho pagava aluguel atrasado com a filha nos braços. Quando vi a foto no celular dele, senti meu estômago virar. Não era raiva ainda, era descrença pura. Meu filho tremeu ao me mostrar a tela. Mãe, ela disse que era trabalho. Fernanda, minha nora, sorria radiante num maiô de grife, abraçada ao homem que pagava os jantares dela enquanto minha neta comia macarrão requentado pela terceira vez na semana. Eu olhei para Lara, minha netinha de 3 anos, dormindo no sofá da minha sala, pequenininha, inocente, abandonada, e pensei, essa mulher vai pagar caro por isso, mas não com gritos, não com escândalo, com algo muito pior, a verdade na hora certa. E quando ela voltou das Maldivas, achando que tudo estaria como antes, encontrou a casa vazia, o marido com advogado e uma sogra que finalmente decidiu parar de fingir educação. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Era quase meia-noite de uma terça-feira fria de junho quando ouvi a campainha tocar. Eu já estava de camisola, pronta para dormir, assistindo uma novela antiga na TV. Moro sozinha há 7 anos, desde que meu marido faleceu. Acostumei com o silêncio, com a rotina, com as noites em que o único som é o vento batendo na janela da cozinha. Mas aquela campainha, insistente, desesperada, me fez levantar com o coração acelerado. Quando abri a porta, quase não reconheci meu filho. Pedro estava ali, parado no batente, segurando Lara no colo. A menina dormia profundamente, enrolada num cobertor rosa que eu mesma tinha dado de presente meses atrás. Ele tinha uma mochila nas costas e uma sacola de mercado pendurada no braço. Só isso. Mãe! A voz dele saiu rouca, quebrada. A gente foi despejado. Meu mundo parou. Despejo. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como um tapa. Não era possível. Pedro sempre foi responsável, trabalhador, dedicado. Como ele tinha chegado naquele ponto? Entra, filho, entra logo. Puxei ele para dentro, fechei a porta e acendi a luz da sala. Foi aí que vi direito. O rosto dele estava inchado, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Parecia 10 anos mais velho. Parecia derrotado. Coloquei Lara no sofá com cuidado, cobri ela de novo e fui correndo fazer chá. Sempre foi assim na minha casa. Problemas se enfrentam com chá quente e conversa honesta. Pedro sentou na cadeira da cozinha como um boneco de pano. Largou a mochila no chão, passou a mão no rosto e respirou fundo, tentando se recompor. Conta tudo, eu disse, colocando a xícara na frente dele. Desde o começo. Ele tomou um gole, engoliu em seco e começou. Faz 3 meses que eu tô lutando sozinho, mãe. 3 meses. Eu fiquei em silêncio, deixando ele falar. Fernanda conseguiu aquela promoção na empresa, lembra? Disse que ia viajar mais, que era parte do novo cargo. Reuniões, treinamentos, essas coisas. Eu lembrava. Ela tinha contado com tanto orgulho, como se finalmente tivesse conquistado o mundo. Eu até parabenizei, achando que era bom para a família deles. No começo foi só uns dias aqui e ali. Depois virou uma semana inteira. Aí 2. Ela sempre voltava cansada, dizendo que estava sendo puxado, mas que valia a pena. Pedro mexeu na xícara, olhando para baixo. Eu acreditei, mãe. Juro que acreditei. E o aluguel? Perguntei, ainda tentando entender. Ela parou de depositar a parte dela. Disse que o salário estava atrasado por causa da mudança de cargo, que ia regularizar logo. Pediu para eu segurar as pontas por uns meses. Senti a raiva começando a ferver, mas respirei fundo. Não era hora de explodir. Era hora de ouvir. Eu fiquei com tudo, mãe. Aluguel, luz, água, mercado, fralda da Lara, remédio, tudo. O meu salário não dava. Comecei a atrasar. Pedi para o senhorio esperar. Ele esperou 1 mês. 2. No terceiro, ele bateu na porta com o oficial de justiça. A voz dele falhou. Eu implorei, mãe. Expliquei que a Fernanda ia voltar, que a gente ia acertar. Mas ele já estava cansado de esperar. Disse que tinha outra família interessada. Me deu 1 semana. Eu segurei a mão dele por cima da mesa. E a Fernanda, ela sabia? Pedro soltou uma risada amarga, sem humor nenhum. Sabia. Eu liguei para ela umas 10 vezes. Ela só mandava mensagem dizendo que estava ocupada, que não podia falar, que eu resolvesse, que confiava em mim, confiava nele. Enquanto ela... Aí veio o despejo hoje de manhã. Juntei o que deu, o resto ficou lá. Roupas, móveis.
Tudo. Ele olhou para mim e pela primeira vez naquela noite vi lágrimas nos olhos dele. Ela disse que era pro nosso futuro, mãe, que estava construindo alguma coisa melhor pra gente. Eu não disse nada. Apenas abracei meu filho, sentindo ele tremer nos meus braços como quando era criança e tinha pesadelo. Mas o pesadelo dessa vez era real. E o pior ainda estava por vir. Pedro ficou no quarto de hóspedes naquela noite. Lara dormiu comigo, quentinha, segura, alheia a tudo. Eu não consegui dormir. Fiquei pensando em Fernanda, na mulher que meu filho tinha escolhido, na mãe da minha neta. Ela sempre foi diferente, ambiciosa, determinada. Às vezes um pouco distante, um pouco fria, mas eu relevava. Achava que era só o jeito dela, que ela amava Pedro e Lara, mesmo que não fosse carinhosa como eu. Mas aquilo não era ambição, era abandono. Na manhã seguinte, preparei café reforçado, pão na chapa, ovos mexidos, suco de laranja. Pedro precisava comer. Estava magro demais. Ele apareceu na cozinha com Lara no colo, já acordada, pedindo: "Vovó, vovó", com aquele sorrisinho que derrete qualquer coração. "Bom dia, meu amor da vovó." Peguei ela no colo, cobri de beijo. "Vem comer uma coisa gostosa." Enquanto Pedro comia em silêncio, o celular dele vibrou na mesa. Ele pegou, olhou a tela e congelou. "O que foi?" perguntei. Ele não respondeu. Apenas virou o celular para mim. Era uma mensagem de Lucas, amigo de infância dele. Junto com a mensagem, uma foto. E quando vi aquela foto, tudo fez sentido. Fernanda, na praia, de maiô branco, cabelo solto ao vento, sorriso radiante, abraçada a um homem. Não qualquer homem, o chefe dela. Atrás deles, letreiro enorme, Maldivas Luxury Resort. A mensagem de Lucas dizia: "Cara, desculpa ter que te mostrar isso, mas achei que você precisava saber. Minha prima trabalha no mesmo resort. Mandou essa foto hoje cedo. Eles estão lá faz uma semana." Uma semana. Enquanto meu filho era despejado, enquanto minha neta comia o que dava, enquanto a luz da casa deles quase era cortada, Fernanda estava nas Maldivas, em resort de luxo, com o amante. Olhei para o Pedro. Ele tinha os olhos fixos na tela, a mandíbula travada, as mãos tremendo. "Mãe!" A voz dele saiu num sussurro. Ela mentiu. Mentiu o tempo todo. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não era só raiva. Era fúria. Fúria de mãe, de avó, de mulher que viu a própria família ser destruída por uma mentira. Mas eu não gritei. Não chorei. Apenas coloquei a mão no ombro do meu filho e disse com toda a calma do mundo: "Ela vai se arrepender, Pedro. Eu garanto." Porque quando uma mãe decide proteger o filho, não existe força no mundo que a pare. E Fernanda estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. Passei o resto daquele dia pensando. Pedro ficou quieto, olhando para a foto de vez em quando, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Lara brincava com os brinquedos velhos que eu guardava para quando ela vinha me visitar. Eu sabia que meu filho estava destruído, mas também sabia que ele precisava de tempo para processar, para sentir, para se permitir sofrer antes de reagir. E enquanto ele sofria, eu planejava. Fernanda ia voltar. Ela sempre voltava das viagens de trabalho. E quando voltasse, ia encontrar o quê? O marido despedaçado? A casa vazia? A sogra de braços cruzados esperando explicações? Não. Ia encontrar algo muito pior. Ia encontrar consequências. Peguei meu celular e comecei a fazer ligações. A primeira foi para o meu cunhado, Rogério, advogado de família. Expliquei a situação toda, mandei a foto, os comprovantes de pagamento que Pedro tinha, sempre só o nome dele, as mensagens de Fernanda dizendo que confiava nele para resolver. Rogério ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: "Eliana, isso é abandono de lar e negligência financeira. Com essas provas, seu filho tem um caso forte para guarda integral e pensão." "Quero tudo documentado", respondi. "Cada centavo que ele pagou sozinho, cada mensagem, cada mentira. Deixa comigo." A segunda ligação foi para Dona Marli, vizinha antiga de Pedro. Ela sempre gostou dele, sempre ajudou quando Lara era bebê. Expliquei que eles tinham sido despejados, que ele estava comigo, e perguntei se ela podia testemunhar sobre como Fernanda sumia por semanas enquanto Pedro cuidava de tudo sozinho. "Claro, Eliana. Eu sempre achei estranho. Aquela mulher vivia viajando e o Pedro ali, sozinho com a menina."
Pode contar comigo. A terceira ligação foi a mais difícil. Liguei para Adriana, irmã de Fernanda. Adriana sempre foi diferente da irmã. Pé no chão, honesta. E nunca escondeu que achava Fernanda meio superficial. Eliana, tudo bem? Adriana, preciso te contar uma coisa. E preciso que você seja honesta comigo. Contei tudo. O despejo, a foto, as mentiras. Do outro lado da linha, silêncio pesado. Depois, um suspiro longo. Eu sabia. Meu coração disparou. Como assim você sabia? Não sabia dos detalhes, mas sabia que tinha algo errado. Fernanda me ligou faz uns 2 meses, pedindo dinheiro emprestado. Disse que era para investir numa oportunidade. Eu perguntei que oportunidade. Ela mudou de assunto. Adriana pausou. Depois vi nas redes sociais dela umas fotos em restaurantes caros, roupas de marca, e pensei, como ela tá gastando assim se pediu dinheiro emprestado? Ela postou foto das Maldivas? Perguntei. Não, mas postou stories ontem. Praia, drink, frase motivacional sobre viver a vida que você merece. Excluiu hoje cedo. Tarde demais. A internet não esquece. E nem eu. Adriana, eu vou precisar que você fique do lado do Pedro nisso. Ele é o pai da sua sobrinha. E ele foi abandonado. Pode contar comigo, Eliana. Fernanda passou dos limites dessa vez. Desliguei o telefone e olhei pela janela da cozinha. Lá fora, a tarde caía devagar sobre São Paulo. O céu alaranjado, o barulho distante do trânsito, o mundo seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas aqui dentro, tudo tinha mudado. E quando Fernanda botasse os pés de volta nessa cidade, ia descobrir que não dá para destruir uma família e voltar como se nada tivesse acontecido. Porque desta vez, a sogra que ela sempre tratou com educação fria e distante não ia mais fingir. Desta vez, eu ia mostrar quem realmente mandava nessa história. E o primeiro ato dessa reviravolta começava amanhã. Os dias que se seguiram foram estranhos. Pedro se instalou no quarto de hóspedes com Lara. E pela primeira vez em anos, minha casa voltou a ter vida. O cheiro de café pela manhã, o barulho de criança brincando, as risadas da minha neta ecoando pela sala. Mas havia algo errado naquela alegria forçada. Pedro sorria para Lara, brincava com ela, fazia aviãozinho na hora da comida. Mas quando achava que eu não estava olhando, o rosto dele mudava, ficava vazio, perdido. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que eu tinha visto no espelho quando descobri que meu marido estava doente. O olhar de quem teve o chão arrancado debaixo dos pés. Mas diferente de mim naquela época, Pedro não estava sozinho. Ele tinha a mãe dele, e eu não ia deixar meu filho afundar. No terceiro dia, Rogério me ligou. Eliana, consegui tudo o que você pediu. Os extratos bancários do Pedro mostram que ele tentou pagar tudo sozinho nos últimos meses. Conseguiu pagar 2 meses de aluguel completo. Depois começou a atrasar. O nome da Fernanda não aparece em nenhuma transação depois que ela começou a viajar. Ele arcou com tudo sozinho até não conseguir mais. E as mensagens? Guardadas e documentadas. Temos pelo menos 15 mensagens dela dizendo que confiava nele para resolver, ou que estava ocupada com trabalho. Isso caracteriza negligência clara. E a foto das Maldivas? Rogério deu uma risada seca. Essa é a cereja do bolo. Cruzei a data da foto com o extrato do cartão corporativo da empresa dela. Sabe o que descobri? O quê? A viagem não foi paga pela empresa. Foi paga pelo cartão pessoal do chefe dela. Maurício Tavares, diretor comercial. Casado, por sinal. Senti o estômago revirar. Casado. Com 2 filhas. A esposa dele, Patrícia, é médica. Conhecida em São Paulo. Se isso vazar, vai ser um escândalo. Não era vingança o que eu queria. Era justiça. Mas se justiça viesse acompanhada de consequências públicas, bem, não era eu quem ia impedir. Rogério, prepare tudo. Vou precisar que você esteja pronto quando ela voltar. Já estou, Eliana. Só me avise. Foi na quinta-feira que ela ligou. Eram quase 10 da noite. Lara já dormia, Pedro estava tomando banho e eu estava na sala assistindo ao jornal quando o celular dele tocou. Eu olhei. O nome dela piscava na tela. Fernanda. Meu primeiro instinto foi ignorar. Deixar tocar até cair na caixa postal. Mas aí pensei, não. Era melhor saber o que ela ia dizer. Era melhor ouvir as mentiras diretamente. Pedro, chamei. Seu telefone! Ele saiu do banheiro de toalha, o cabelo pingando. Quando viu o nome na tela, congelou. Atende, eu disse, firme.
mas no viva voz. Ele hesitou, mas obedeceu. Apertou o botão verde e colocou o celular na mesinha de centro. Oi, amor. A voz de Fernanda era animada, leve, como se nada tivesse acontecido. Desculpa não ter ligado antes. Tá sendo correria aqui, mas tô morrendo de saudade de vocês. Pedro não respondeu. Ficou apenas olhando para o telefone, a mandíbula travada. Eu fiz sinal para ele falar. Oi, Fernanda? Ele disse, a voz controlada, quase mecânica. Amor, tá tudo bem? Você parece estranho. Tá tudo resolvido. Resolvido? Que bom! Sabia que você daria um jeito no aluguel. Você sempre dá. É por isso que eu confio tanto em você. Confio em você. As palavras saíram tão naturalmente da boca dela que quase parecia sincera. Quase. Pedro respirou fundo e eu vi a mão dele fechar em punho. Onde você tá, Fernanda? Em Brasília, amor. Já te falei. Reunião com os diretores regionais. Tá sendo intenso, mas... Não tá. Silêncio do outro lado. Como assim, não tô? Você não tá em Brasília. Você tá nas Maldivas. O silêncio que se seguiu foi longo, pesado, sufocante. Quando Fernanda finalmente falou, a voz dela tinha mudado. Ficou fria, cautelosa. Quem te disse isso? Não importa quem me disse. Importa que é verdade. Vi a foto, Fernanda. Vi você. Com ele. Pedro, eu posso explicar. Não quero explicação. Ele cortou, e pela primeira vez em dias, ouvi força na voz dele. Quero que você saiba que enquanto você estava lá, bebendo drink na praia, eu e a Lara fomos despejados. Outra pausa. Despejados? A voz dela saiu baixa, quase inaudível. Isso. Botaram nossas coisas na rua. Perdi os móveis, as roupas, quase tudo. Porque eu não consegui pagar sozinho. Porque você sumiu. Porque você mentiu. Pedro, espera, eu não sabia que... Não sabia? Agora ele gritou, e Lara se mexeu no quarto. Ele abaixou a voz, mas a raiva continuava lá. Eu te mandei mensagem. Te liguei. Falei que o senhorio estava cobrando, e você só mandava eu resolver. Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, a voz estava diferente. Não era mais doce, era defensiva. Você tá exagerando. Eu vou resolver isso quando voltar. Não precisa mais. Já resolvi. Resolveu como? Isso não importa. Pedro, onde você tá? Longe de você. E ele desligou. Fernanda voltou 2 dias depois. Não avisou. Não ligou de novo. Simplesmente apareceu. Era sábado de manhã, quase 11 horas. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando a campainha tocou. 3 toques insistentes. Pedro estava no quintal com Lara, mostrando as plantas para ela. Eu fui até a porta, olhei pelo olho mágico, e lá estava ela, Fernanda. Mala de viagem ao lado, óculos escuros na cabeça, roupa cara, maquiagem impecável, como sempre. Mas alguma coisa nela estava diferente. Parecia... nervosa. Abri a porta devagar. Eliana. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Oi? O Pedro tá aí? Tá. Posso entrar? Eu não me mexi. Precisa? Ela piscou, surpresa com o tom da minha voz. Eliana, eu sei que você deve estar chateada, mas eu preciso falar com o meu marido. E com a minha filha. Sua filha tá bem. Foi cuidada, alimentada, amada. Apesar de você. O rosto dela endureceu. Eu sou a mãe dela. Mãe cuida, Fernanda. Mãe não abandona a filha para viajar com o amante. Ela abriu a boca, mas não saiu som. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, Fernanda ficou sem resposta. Você sabia que eles foram despejados? Continuei. Minha voz calma, mas cortante. Sabia que o Pedro passou 3 meses pagando tudo sozinho, enquanto você fingia que estava trabalhando? Sabia que sua filha estava comendo macarrão requentado porque não tinha dinheiro para mais nada? Eu não sabia que estava tão ruim assim. Mentira. Você sabia. Você só não ligou. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas eu não senti pena. Nem um pouco. Eliana, por favor, eu errei. Eu sei que errei. Mas eu posso consertar. Eu amo o Pedro. Amo a Lara. Engraçado jeito de mostrar amor. Nesse momento, Pedro apareceu na porta da cozinha com Lara no colo. Quando viu Fernanda, parou. Os olhos dele se encontraram, e foi como assistir 2 pessoas que já foram íntimas se tornarem estranhas. Pedro, a voz dela saiu embargada. Amor, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar, Fernanda. Por favor, deixa eu explicar. Ele passou por mim,
atravessou a sala e parou a menos de 1 metro dela. Lara escondeu o rosto no ombro do pai. Você quer explicar o quê? Que estava nas Maldivas com o seu chefe? Que gastou dinheiro em resort de luxo enquanto eu lutava para não perder nossa casa? Que mentiu na minha cara durante meses? Não foi assim. Foi exatamente assim. Agora ele gritou de novo e Lara começou a chorar. Ele a apertou contra o peito, acalmando. Você escolheu, Fernanda. Escolheu ele. Escolheu a viagem. Escolheu a mentira. Agora eu escolho a minha filha. E escolho sair da sua vida. Fernanda soluçou. Pedro, não faz isso. Eu preciso de você. Eu preciso da Lara. Precisar? Ele deu uma risada amarga. Você não precisou de ninguém quando estava lá. Não precisou da gente quando a gente mais precisou de você. Ele voltou para dentro de casa, levando Lara. Fernanda olhou para mim desesperada. Eliana, por favor, fala com ele. Faz ele me ouvir. Eu respirei fundo, cruzei os braços e disse com toda a calma do mundo. Fernanda, eu passei 32 anos casada. Criei meu filho sozinha depois que o pai dele começou a beber. Aguentei humilhação, falta de dinheiro, falta de respeito. E sabe o que eu aprendi? Ela me encarou, esperando. Aprendi que uma mulher que não cuida da própria família não merece ter família. Mas você fez a escolha, agora vive com ela. E fechei a porta na cara dela. Fernanda não desistiu. Durante os dias seguintes, ela ligou dezenas de vezes, mandou mensagens, apareceu na porta de novo, chorou, implorou. Mas Pedro não cedeu. E quanto mais ela insistia, mais eu percebia algo estranho. Ela não estava desesperada por amor. Estava desesperada por controle. Foi aí que Adriana me ligou com uma informação que mudou tudo. Eliana, descobri uma coisa. Sobre o Maurício, o chefe da Fernanda. Fala. Ele foi demitido ontem. Meu coração acelerou. Como assim? A esposa dele descobriu tudo. A viagem, o caso, os gastos. Ela é sócia de um escritório grande de advocacia. Entrou com divórcio e ainda denunciou ele na empresa por uso indevido de recursos. Ele foi demitido por justa causa. Silêncio. E tem mais. Adriana continuou. Fernanda também foi demitida. Uso do cartão corporativo para despesas pessoais, conflito de interesse, relacionamento com o superior. A empresa zerou o setor inteiro para evitar processo. Então era isso. Fernanda não queria Pedro de volta por amor. Queria porque tinha perdido tudo. O emprego, o amante, o dinheiro. A vida que ela achava que merecia. E agora, sem nada, ela tentava voltar para o único lugar que ainda a aceitaria. A família que ela abandonou. Mas era tarde demais, porque Pedro tinha aprendido algo que eu ensinei a ele quando era criança. Respeito não se implora, se conquista. E Fernanda tinha perdido o respeito dele para sempre. A semana seguinte foi de silêncio tenso. Fernanda parou de aparecer na minha porta, mas as mensagens continuavam. Dezenas delas. Para Pedro, para mim, até para Adriana. Todas com o mesmo tom. Desespero disfarçado de arrependimento. Preciso ver minha filha. Estou sem trabalho, sem casa, sem nada. Por favor, me dá uma chance. Pedro lia e apagava, sem responder, sem ceder. Mas eu sabia que aquilo não ia durar. Fernanda era orgulhosa demais para aceitar derrota. E mulher desesperada é capaz de qualquer coisa. Eu só não imaginava o que ela tentaria fazer. Foi numa terça-feira que ela apareceu de novo. Mas dessa vez, não estava sozinha. Eram 3 horas da tarde. Pedro tinha saído para fazer uma entrevista de emprego. Precisava recomeçar, reconstruir. Eu estava em casa com Lara, dando lanche para ela quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e senti o estômago apertar. Fernanda. E ao lado dela, uma mulher de tailleur azul marinho, pasta executiva na mão, expressão séria. Abri a porta devagar, mantendo a corrente de segurança no lugar. O que você quer, Fernanda? Eliana. Preciso falar com você. E com a Lara. A Lara tá bem onde tá. A mulher ao lado dela deu um passo à frente. Boa tarde, senhora. Meu nome é doutora Camila Furtado. Sou assistente social do Conselho Tutelar. Recebi uma denúncia anônima sobre uma criança em situação irregular neste endereço. Meu sangue gelou. Situação irregular? Que denúncia? Fernanda cruzou os braços e, pela primeira vez desde que ela voltou, vi um sorriso no canto da boca dela. Um sorriso calculado. Uma denúncia de que a Lara foi retirada do convívio da mãe sem autorização judicial e que está sendo mantida numa casa sem estrutura adequada. Eu olhei para ela, incrédula.
Você não fez isso. Fiz o que qualquer mãe faria. Protegi minha filha. A assistente social se ajeitou, desconfortável. Senhora, eu preciso entrar. É protocolo. Vou apenas verificar as condições da criança e fazer um breve relatório. Minha mente trabalhava rápido. Eu podia me recusar, mas isso ia piorar tudo. Ia parecer que eu tinha algo a esconder. Respirei fundo, tirei a corrente e abri a porta. Pode entrar. Doutora Camila entrou com postura profissional, olhos atentos. Fernanda veio atrás, pisando na minha casa como se fosse dona do lugar. Lara estava na sala, sentada no tapete, assistindo desenho e comendo bolacha de maisena. Quando viu a mãe, ficou parada, confusa. Lara, filha, vem com a mamãe. Fernanda abriu os braços, mas a menina não se mexeu. Vovó. Lara me olhou, insegura. Aquilo partiu meu coração e me encheu de orgulho ao mesmo tempo. Minha neta sabia quem cuidava dela de verdade. Fernanda forçou um sorriso, mas os olhos estavam duros. Ela tá estranha comigo. Deve ser porque fiquei um tempo fora. Um tempo, repeti, sem disfarçar o sarcasmo. A assistente social ignorou a atenção e começou a vistoria. Checou a sala, a cozinha, o banheiro, o quarto onde Pedro e Lara dormiam. Anotou tudo. Perguntou sobre alimentação, rotina, saúde. Respondi com calma. Mostrei os remédios da Lara, a caderneta de vacinação, as roupinhas limpas e organizadas no guarda-roupa. A senhora é a avó paterna? Sou. Eliana Ferreira, mãe do Pedro, pai da Lara. E o senhor Pedro está trabalhando? Tá em entrevista de emprego. Mas eu tenho aposentadoria. A gente tá sustentando ela direitinho. Doutora Camila anotou. Olhou ao redor mais uma vez e, finalmente, pareceu relaxar um pouco. Tudo parece estar em ordem. A criança está limpa, bem alimentada, vacinada, não vejo sinais de negligência. Fernanda deu um passo à frente, a voz subindo. Mas ela foi retirada de mim, sem meu consentimento. Eu sou a mãe. A senhora estava presente quando isso aconteceu? Silêncio. Estava, insistiu a assistente social. Fernanda apertou os lábios. Eu estava viajando, a trabalho. Então o pai assumiu os cuidados na sua ausência. Isso não caracteriza retirada irregular, caracteriza cuidado parental. Mas eu quero minha filha de volta. Então a senhora vai precisar entrar com um pedido formal de guarda. Enquanto não houver decisão judicial, a criança pode permanecer sob os cuidados do pai, ou, neste caso, da avó paterna, desde que as condições sejam adequadas. E estão. Doutora Camila fechou a pasta. Vou registrar que a visita foi realizada e que não há irregularidades. Boa tarde. E saiu. Fernanda ficou ali, parada, o rosto vermelho de raiva. Isso não vai ficar assim. Vai sim, respondi, firme, porque você não tem mais poder nenhum aqui. Eu sou a mãe dela. Mãe abandona filho, Fernanda? Mãe some por meses? Mãe deixa a filha passar fome enquanto tá de férias com o amante? Ela ficou muda. Você pode ter gerado essa criança, continuei, a voz baixa, mas cortante. Mas quem cria, quem ama, quem tá presente, esse aqui é pai e mãe de verdade, e você perdeu esse direito quando escolheu você mesma. Fernanda deu um passo para trás, os olhos marejados. Você vai se arrepender disso, Eliana. A única que vai se arrepender aqui é você. E pelo jeito, já tá. Ela virou as costas e saiu, batendo a porta. Eu me abaixei, peguei Lara no colo e apertei ela contra mim. Ela cheirava a shampoo de camomila e biscoito, cheirava a criança amada. Vovó? Ela murmurou, olhando para a porta. Tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem. Mas eu sabia que não estava. Fernanda tinha acabado de declarar guerra, e eu precisava estar pronta. Naquela noite, quando Pedro chegou da entrevista, contei tudo. Ele ficou branco. Ela chamou o conselho tutelar? Chamou, mas não deu em nada. A assistente social viu que tá tudo certo aqui. Pedro passou a mão no rosto, respirando fundo. Ela não vai parar, mãe, não enquanto achar que tem chance. Eu sei. Por isso a gente precisa agir antes. Como? Peguei o telefone e disquei para Rogério. Ele atendeu no segundo toque. Rogério, preciso que você entre com pedido de guarda integral hoje ainda. Hoje? Hoje. Fernanda acabou de tentar usar o conselho tutelar para tirar a Lara de nós. Não podemos esperar mais. Do outro lado da linha, ouvi o barulho de papel sendo folheado. Tá bem, tenho tudo pronto. Vou protocolar amanhã de manhã no fórum.
Com as provas que a gente tem, é questão de tempo até conseguirmos a liminar. E a pensão? Também. Fernanda vai ter que pagar pensão enquanto o Pedro estiver desempregado e com a guarda. É lei. Pedro arregalou os olhos. Ela vai ter que pagar? Vai, confirmei. Não é porque você é homem que não tem direito. Ela abandonou vocês. Tem que arcar com as consequências. Pela primeira vez em semanas, vi algo parecido com alívio no rosto do meu filho. Obrigado, mãe. Não precisa agradecer. Só precisa seguir em frente. Mas o alívio durou pouco. Porque na manhã seguinte recebemos uma notícia que mudou tudo de novo. Eram 7 da manhã quando o celular do Pedro tocou. Um número desconhecido. Ele atendeu, sonolento. Alô? Bom dia. Falo com o senhor Pedro Ferreira? Sim, sou eu. Aqui é do escritório Menezes em Associados. Sou a doutora Beatriz, advogada da senhora Fernanda Alves Ferreira. Estou ligando para informá-lo de que protocolamos hoje cedo uma ação de reintegração de guarda com pedido de liminar. A senhora Fernanda alega abandono do lar conjugal e retenção indevida da menor. Pedro sentou na cama, completamente acordado agora. Abandono do lar? Ela que sumiu. Segundo a petição da minha cliente, o senhor saiu voluntariamente da residência levando a criança sem autorização. Temos o depoimento do proprietário do imóvel confirmando que o senhor retirou seus pertences. Porque fomos despejados, porque ela não pagou nada. Isso terá que ser provado em audiência. Por ora, a liminar solicita a entrega imediata da criança à genitora. Pedro ficou em silêncio, o rosto cinza. Quando é a audiência? Dentro de 10 dias, mas se a liminar for concedida antes, o senhor será notificado. E ela desligou. Pedro ficou olhando para o telefone, em choque. Eu sentia a raiva subir como fogo. Ela quer jogar esse jogo? Então vamos jogar. Liguei para o Rogério imediatamente. Expliquei a situação. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. Eliana, isso é arriscado, mas a gente tem trunfos que ela não sabe. Que trunfos? O relatório do Conselho Tutelar de ontem, atestando que a criança está bem cuidada. As provas de que ela não pagou nada, as mensagens. E tem mais uma coisa. O quê? Consegui falar com a Patrícia, esposa do Maurício. Ela está disposta a testemunhar. Meu coração acelerou. Testemunhar o quê? Que o caso entre Fernanda e o marido dela durava meses. Que ele gastou mais de 50 mil reais em presentes, viagens e jantares com ela. Tudo documentado nas faturas que Patrícia conseguiu antes do divórcio. 50 mil reais. Enquanto minha neta comia macarrão requentado. Rogério, eu disse, a voz firme, quero que você destrua ela no tribunal. Pode deixar. Os dias seguintes foram tensos. Pedro ficou quieto, fechado. Cuidava da Lara, brincava com ela, mas eu via o peso nos ombros dele. Fernanda não apareceu mais. Mas as mensagens continuavam, agora com um tom diferente. Pedro, não faça isso virar uma guerra. Pensa na Lara. A gente pode resolver isso como adultos. Ele nem respondia. E enquanto esperávamos pela audiência, eu preparava cada detalhe. Juntava cada prova, cada testemunha. Porque quando chegasse a hora, Fernanda ia descobrir que não dá para destruir uma família e depois fingir ser a vítima. Não quando a sogra que você subestimou tem toda a verdade na manga. E a verdade, querida Fernanda, é a arma mais poderosa que existe. O dia da audiência amanheceu nublado, com aquele céu pesado típico de São Paulo quando vai chover. Pedro acordou cedo, tenso. Vestiu a camisa social que eu tinha passado na noite anterior, a calça que ainda servia do tempo em que ia para escritório todo dia. Ele estava diferente, mais magro, mais sério, mas também mais firme. Tá pronto? Perguntei, ajeitando a gravata dele. Ele respirou fundo. Não sei se eu vou conseguir encarar ela, mãe. Vai conseguir, porque você não tá fazendo isso por você, tá fazendo pela Lara. Ele assentiu, mas vi a mão dele tremer quando pegou a pasta com os documentos. Deixamos a pequena com a Adriana, que tinha se oferecido para cuidar dela enquanto a gente resolvia aquilo. Lara deu tchau da janela, feliz, sem entender que aquele dia ia decidir o futuro dela. No caminho para o fórum, nenhum de nós falou muito. O trânsito estava travado, como sempre, e a cidade parecia conspirar para fazer tudo mais difícil. Mas quando finalmente chegamos e entramos naquele prédio antigo, com corredores frios e cheiro de papel velho, algo mudou dentro de mim. Eu não estava nervosa. Estava pronta. A sala de audiência era pequena, claustrofóbica. Uma mesa comprida no meio,
cadeiras desconfortáveis, uma bandeira do Brasil num canto e um crucifixo na parede. Rogério já estava lá, organizando os documentos. Quando nos viu, fez um sinal discreto. Tá tudo certo. E então, ela entrou. Fernanda, vestida de forma impecável, como sempre. Tailleur bege, salto alto, cabelo preso num coque elegante. Mas alguma coisa nela estava diferente. Parecia menor, como se todo aquele luxo fosse uma armadura que não protegia mais nada. Atrás dela, a advogada. Doutora Beatriz, mulher de meia-idade, postura confiante, pasta executiva debaixo do braço. Fernanda olhou para Pedro. Ele desviou o olhar. Ela olhou para mim. Eu segurei o olhar até ela desviar. A juíza entrou. Doutora Helena Matos, 50 e poucos anos, cabelo grisalho preso, óculos de grau, expressão séria. Todos se levantaram. Bom dia, podem sentar. Ela abriu a pasta, deu uma olhada rápida nos documentos e começou. Estamos aqui para tratar da ação de regulamentação de guarda da menor Lara Ferreira, 3 anos. A genitora, Fernanda Alves Ferreira, solicita guarda unilateral alegando abandono do lar pelo genitor. O genitor, Pedro Ferreira, contesta e solicita guarda unilateral alegando abandono afetivo e material pela genitora. Correto? Sim, Excelência. Ambos os advogados responderam. Então vamos começar. Doutora Beatriz, a palavra é sua. A advogada de Fernanda se levantou, confiante. Excelência, minha cliente é mãe dedicada que, por necessidades profissionais, precisou viajar a trabalho por um período. Durante sua ausência, o genitor, de forma unilateral e sem aviso prévio, abandonou a residência conjugal, levando a criança consigo. Desde então, tem dificultado o contato entre mãe e filha, caracterizando alienação parental. Rogério nem se moveu, apenas anotou. A juíza olhou para Fernanda. Senhora Fernanda, a senhora confirma que esteve ausente por quanto tempo? Fernanda limpou a garganta. Aproximadamente 2 meses, Excelência. E durante esse período, manteve contato com a criança? Pausa. Tentei, mas o trabalho era muito exigente. Havia diferença de fuso horário. A senhora ligou para sua filha alguma vez nesses 2 meses? Silêncio pesado. Eu mandei mensagens para o meu marido perguntando como ela estava. Quantas? Fernanda olhou para a advogada, que folheou os papéis rapidamente. 3 mensagens, Excelência. 3 mensagens em 2 meses. A juíza anotou. E em relação às despesas da criança, a senhora contribuiu financeiramente durante esse período? Fernanda abriu a boca, fechou, tentou de novo. Eu estava com o salário em transição por causa da promoção. Isso é um não? É um não, Excelência. A juíza tirou os óculos, limpou com um lenço de papel e colocou de volta. Doutora Beatriz, tem mais alguma coisa? A advogada hesitou. Percebi que ela não tinha mais munição. Fernanda tinha mentido para a própria advogada. Não, Excelência. Então vamos ouvir a outra parte. Doutor Rogério? Rogério se levantou devagar, calmamente. Pegou uma pasta grossa e colocou na mesa. Excelência, meu cliente não abandonou o lar. Foi despejado por falta de pagamento de aluguel. Tenho aqui a notificação do proprietário, datada e assinada. Ele entregou o documento para a juíza. Durante os 3 meses anteriores ao despejo, o Sr. Pedro arcou sozinho com todas as despesas da casa e da criança. Tenho extratos bancários, comprovantes de pagamento, recibos de mercado, farmácia, tudo em nome dele. Mais documentos entregues. A genitora, durante esse período, alegou estar em viagens de trabalho. No entanto, tenho aqui comprovação de que ao menos uma dessas viagens foi, na verdade, um período de férias em resort de luxo internacional, pago pelo cartão pessoal de terceiro. Ele colocou na mesa a foto. Aquela foto. Fernanda empalideceu. A juíza pegou a foto, olhou e sua expressão endureceu. Quem é esse homem? Maurício Tavares, Excelência, ex-superior hierárquico da requerente, casado. A esposa dele está aqui como testemunha. Foi aí que Pedro e eu vimos. Patrícia estava na sala sentada no fundo. Elegante, contida, mas com olhos de quem tinha muita história para contar. Fernanda virou a cabeça e ficou branca. Excelência, gostaria de chamar a senhora Patrícia Tavares para depor. Patrícia subiu até a frente com dignidade inabalável. Jurou dizer a verdade. Sentou-se e começou. Meu nome é Patrícia Tavares. Sou médica cardiologista e fui casada por 15 anos com Maurício Tavares.
Descobri em março deste ano que meu marido mantinha um relacionamento extraconjugal com a senhora que está ali. Ela apontou para Fernanda sem hesitar. Fernanda baixou a cabeça. Encontrei nas faturas do cartão dele gastos com jantares, hotéis, presentes caros, tudo destinado a ela. Ao todo, somam mais de 53 mil reais ao longo de 6 meses. A juíza anotava tudo, em silêncio. A viagem às Maldivas foi o ponto final. Ele usou o cartão pessoal dele, registrou passagens, hospedagem, tudo. Quando o confrontei, ele admitiu. Entrei com divórcio e denunciei ele na empresa. Ambos foram demitidos. A senhora tem esses comprovantes? Tenho, excelência. Trouxe cópia autenticada. Patrícia entregou uma pasta. A juíza folheou, devagar, e a cada página a expressão dela ficava mais séria. Mais alguma coisa, senhora Patrícia? Sim. Gostaria de dizer que, como mãe de 2 filhas, fico indignada ao saber que enquanto essa mulher gastava o dinheiro do meu marido em luxos, a filha dela passava necessidade. Isso não é só traição conjugal, é abandono de criança. Silêncio absoluto na sala. Patrícia desceu, passou por Fernanda sem olhar e saiu. Fernanda estava com as mãos tremendo. A juíza juntou todos os documentos, colocou os óculos e olhou diretamente para Fernanda. Senhora Fernanda, a senhora tem algo a dizer em sua defesa? Fernanda levantou, a voz trêmula. Excelência, eu errei. Sei que errei. Mas eu amo minha filha. Só quero uma chance de... A senhora abandonou sua filha por 2 meses. A juíza cortou, a voz firme. Não pagou nada. Não ligou. Não visitou. Estava em viagem de lazer enquanto a criança e o pai dela eram despejados. Isso não é erro, senhora. Isso é negligência. Fernanda começou a chorar, mas a juíza não pareceu sensibilizada. Considerando as provas apresentadas, defiro a guarda unilateral ao genitor, senhor Pedro Ferreira, com regime de visitas supervisionadas à genitora até segunda ordem. A genitora deverá pagar pensão alimentícia no valor de 30% de seus rendimentos líquidos, incluindo benefícios trabalhistas futuros. Mas, excelência, eu não tenho emprego, Fernanda protestou. Então arrume um. A obrigação alimentar não cessa por desemprego voluntário. Audiência encerrada. A juíza bateu o martelo. E acabou. Saímos do fórum em silêncio. Pedro estava em choque, ainda processando. Rogério deu tapinhas nas costas dele, disse que ia cuidar da papelada e se despediu. Na calçada, parei, olhei para o céu, que agora estava abrindo, deixando o sol passar, e respirei fundo. Acabou, mãe? Pedro perguntou, a voz baixa. Acabou. Ele encostou na parede, passou a mão no rosto e, pela primeira vez em semanas, chorou. Mas não era choro de dor, era de alívio. Abracei meu filho ali mesmo, na frente de todo mundo, e deixei ele desabar. Você foi forte, sussurrei. Tão forte. Só porque você estava do meu lado. 6 meses depois, a vida voltou ao normal. Ou melhor, encontrou um novo normal. Pedro conseguiu um emprego bom numa empresa de tecnologia. Nada luxuoso, mas estável, com carteira assinada, benefícios. Ele e Lara se mudaram para um apartamento pequeno perto de casa. Nada como o antigo, mas era deles, quitado, seguro. Fernanda cumpriu as visitas supervisionadas por 3 meses. Depois, começou a faltar. Dizia que estava procurando emprego, que estava difícil, que não tinha dinheiro para passagem. A pensão nunca foi paga. Rogério entrou com execução, mas Fernanda sumiu. Mudou de cidade, cortou contato. A última notícia que tivemos foi que ela tinha ido morar com uma prima no interior. Lara perguntou pela mãe algumas vezes. Pedro respondeu com honestidade, sem rancor. A mamãe não pode vir agora, mas ela te ama. Com o tempo, ela parou de perguntar. E a vida seguiu. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo com clareza. Fernanda não era um monstro. Era uma mulher que fez escolhas egoístas e pagou por elas. Não com prisão, não com escândalo, mas com algo muito pior. A ausência da própria filha. Pedro aprendeu que amor não é sacrifício silencioso. É presença, é luta, é estar lá quando tudo desmorona. E eu aprendi que às vezes justiça não vem com vingança. Vem com verdade. Porque no fim, quando você coloca a verdade na mesa, ela fala por si mesma. E mentiras, não importa quão bem vestidas estejam, sempre acabam nuas na luz do dia. É aniversário da Lara hoje.
Fizemos uma festinha pequena aqui em casa. Balões coloridos, bolo de chocolate, as amigas da escolinha dela correndo pelo quintal. Pedro tá ali, de avental ridículo, fazendo churrasco e rindo com os outros pais. Ele conheceu alguém, uma professora da escola da Lara. Nada sério ainda, mas eu vejo nos olhos dele uma leveza que não via há anos. Lara tá com a cara suja de brigadeiro, sorrindo daquele jeito que só criança feliz sabe sorrir. E eu? Tô aqui na cozinha, fazendo suco, olhando pela janela, agradecendo. Porque essa história podia ter terminado de outra forma. Podia ter terminado com Pedro destruído, com Lara perdida, com Fernanda vencendo pelo cansaço. Mas não terminou assim. Terminou com a gente junto, com a verdade vencendo, com amor. O de verdade, aquele que fica, que aguenta, que não some quando fica difícil, triunfando. Meu celular vibra. Uma mensagem de número desconhecido. Abro. É Fernanda. Feliz aniversário para Lara. Desculpa por não estar aí. Um dia ela vai entender. Leio, releio e deleto. Porque algumas pontes a gente não reconstrói. Algumas portas a gente fecha para sempre. E às vezes a melhor resposta é nenhuma resposta. Volto para a festa, pego Lara no colo, giro com ela pelo quintal. Vovó, você tá feliz? Ela pergunta, grudando o rosto melecado no meu. Muito, meu amor. Muito. E era verdade. Porque no fim, a gente não venceu Fernanda. A gente venceu o medo, a culpa, a ideia de que tinha que aguentar desrespeito em nome de família. E essa vitória, essa ninguém tira. Obrigada por acompanhar a história de Eliana, Pedro e Lara. Se inscreva no canal e deixe nos comentários o que achou dessa jornada. Até a próxima história.